Mas, irmãos, agora vamos falar da virtude da caridade, que é oposta à avareza, né? Que é claro. Aí vamos aqui agora em Atos 20:35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando-os palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que receber, não é? Porque, veja bem, não levaremos nada desta terra, né? Nada, absolutamente nada. Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que a caridade? Se você é um cristão, você é caridoso, você é piedoso. Se não, do que vale ser cristão? Porque é o principal. O Senhor também coloca lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é o cumprimento que se resume à lei. Um resumo da lei. E esta é a justiça de Deus. Então, meus irmãozinhos, há muitas vezes a gente quer segurar demais as coisas para nós, queremos só para nós. Só que Deus não compactua com isso. Então a caridade, buscar a caridade é muito necessária. Porque vai fazer com que a gente aprenda a amar aquilo que Deus ama, que é o ser humano. Então, assim, a partir do momento... Então não se agarre a nada, porque nada neste mundo vai lhe dar a salvação, absolutamente nada. Então, meus irmãos, se Deus nos dá a possibilidade de termos mais, é que é para a gente dividir e compartilhar com as pessoas. Então, lute contra esta avareza. Se existe maus terríveis neste mundo, se existe injustiça, é por conta da avareza. O Brasil, nenhuma nação consegue ficar forte o suficiente por causa da avareza. Então, a partir do momento que, às vezes, a gente critica pessoas que precisam do Bolsa Família, que o governo dá a Bolsa Família para alguém, a gente está sendo sem caridade. A gente está sendo avarento. Não, porque se todo mundo tem que trabalhar para ganhar, mas nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar, essa é a questão, ou tem a condição de trabalhar. É claro que eu sou contra o Bolsa Família para quem pode trabalhar. Mas para quem não pode, é injusto você criticar e generalizar. O governo não pode doar para o Bolsa Família. E a caridade, é claro, que ela vai muito mais além do material. A caridade é você ser bom para com o seu próximo, bom com sua esposa, bom com seus filhos, bom com seus pais. Não ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha muita coisa, humilhando as pessoas, não dando o valor justo ou até a mais por seu funcionário. E aí você quer o quê? Tudo vem a mim, vosso reino nada. Isso daí é avareza, egoísmo. Entende? Então, lutemos contra isso. Entendeu? E assim, o Senhor recompensa aquele que ajuda o próximo. Então, assim, tem uma empresa que resolveu fazer a redução de jornada de trabalho, e é por conta própria, e também colocar folga de sábado e domingo para os seus funcionários. Sabe o que eu vou dizer para esta empresa? Parabéns. E eu não preciso desejar a ela que ia embora eu faça, né? Eu a desejo para ela que Deus prospere muito. Mas mesmo que eu não desejasse, ou qualquer outro que desejasse para ela, essa empresa, para esse empresário, o Senhor fará. Porque o Senhor se alegra da caridade e da piedade. E isso é interessante da caridade, porque eu me aplico a mim mesmo uma certa vez, não várias vezes, né? Que vamos supor, aconteceu uma pessoa que estava precisando, né?
Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, não era muita coisa. Aí eu dei lá uma ajuda para a pessoa. O Senhor é automático, gente, impressionante. Aconteceu comigo. Então assim, eu trabalho, aí eu ganhei o quê? Uma caixinha que eu não esperava. Por quê? Porque o Senhor viu a minha obra lá atrás. Então o Senhor recompensa 100 vezes mais, né? O Senhor recompensa 100 vezes mais. E aí em tudo, na saúde, no casamento, em tudo que o Senhor recompensa. Quando o Senhor recompensa e ver a obra da sua mão com alegria, com bondade, que é para doar com alegria, tá? Não é esperando nada em troca, não. É para doar com alegria. Então, o Senhor recompensa. Aí eu gostaria também de enfatizar uma coisa aqui. Eu concordo que você tem que ajudar e dar o dízimo na igreja. Mas se existe, você vê, e é notório, que o seu pastor, que eles estão fazendo farra com dinheiro, eu digo a você, bloqueie esse dinheiro a esse pastor e dê para quem precise. Peça a Deus, fala: Senhor, para quem que eu devo doar? Me coloca esta pessoa na minha frente. O Senhor vai colocar, isso é certo, viu? Então a caridade, ela vai muito em você não ter preconceito com as pessoas, não ter racismo. Isso também tem a ver com caridade, entendeu? Ah, mas aquela pessoa, ela vive em pecado. Tá bom, gente. Não julgue ela. A ame. A trate bem. É tratar bem. Ah, mas acontece que aquele irmão, aquela irmã lá não anda conforme a minha doutrina. Tá bom, meu irmão. Trate ele bem. Trate ele bem. Assim, escuta, e se existe algo mais evangelizador neste mundo de um cristão, que uma pessoa vá se interessar pela ser cristão, é a caridade. Pense, não tem algo mais evangelizador no mundo não, nos céus, que a caridade. Pense que, eu penso assim, eu quero que a gente finja que vamos para o Império Romano, pagão. Faz de conta que eu sou uma romana. E a romana aqui foi trabalhar num restaurante de cristãos, mas ela não sabe que eles são cristãos, tá? Correto, até porque elas não podem, eles são escondidos, né? Aí, só que ela percebe atitudes belas daquele restaurante, daqueles donos do restaurante. E as atitudes são as seguintes: eles dão para ela folga, dão um salário justo, e muitas vezes por ela trabalhar um pouco mais em algumas necessidades, e tem mais, eles ainda, a recompensa quando ela trabalha, ajuda eles um pouco mais. Isso volta para eles com grande força, né? E aí eu percebi, enquanto uma romana, que adorava os deuses romanos, que eles eram diferentes, totalmente diferentes de todos. Então, eu comecei a investigar a vida deles, né? A observá-los. Então, eu sei que todo domingo eles saem. Eu observo que todos os domingos, pela manhã, eles só chegam mais tarde no domingo, no restaurante. Eles chegam meio-dia no restaurante. Aí comecei a observar e descobri que eles são cristãos e vão à missa. Eles fazem a missa lá na catacumba. Porque era isso, né? Então, o que acontece? Eu que vou denunciá-los, mas nunca que eu vou denunciá-los. Eu vou perder meus patrões prêmio? De jeito nenhum. Eu vou me tornar cristã com eles. E aí acaba por me tornar. Então é isso. É um exemplo que eu tô dando aí do que seria lá Roma antiga, né? Como é que os irmãos mártires conseguiram evangelizar tantos tão rapidamente? Pela caridade. Gente, não vai aparecer para você quantas vezes você vai na missa ou na igreja. Tá? O pagão não vai ver isso. Ele não vai ver isso, meu bem. Ele não vai ver quantas vezes você faz jejum pela semana. Quantas orações você faz. Ele não vai ver isso não, de você não. Mas o que ele vai ver em você, que você é diferente, você é amoroso, você é caridoso, você perdoa, você dá chance, você paga um salário justo, você busca ajudar. Isso é que ele vai perceber. E isso é que vai fazer com que você não vai criticar ele na sua religião. Você não vai criticar. Você não vai provocar. Você não vai fazer isso.
Você não vai. Você vai respeitar a religião dele, seja ela qual for. E se ela não tiver também, não importa. Você também não vai obrigar a ele fazer reunião no ambiente de trabalho. Não, você não vai obrigar. Você não vai deixar ele irritado. Não, pelo contrário. A sua posição é a caridade. Então, meus irmãos, aí sim, aí eu vou te dizer, se existe algo mais evangelizador de um cristão, é a caridade. A caridade vence todos os argumentos evangélicos que vocês possam ter. Que a pessoa que não é cristã, ela só vai saber e vai enxergar em você a sua diferença de pessoa, de ser humano. Isso vale dentro da família, isso vale em todos os lugares, né? Então é isso, meus irmãos. Busquemos a virtude da caridade. Deus abençoe. Os militares converteram Roma. Roma sempre teve o costume de aceitar outras religiões, com exceção de uma. Aquela que endeusou alguém que foi considerado inimigo de Roma. Foi crucificado pelas leis romanas. Esses eram os cristãos. A partir de Nero, Roma iniciou uma perseguição aos cristãos, jogando eles tudo no campo de gladiador, para serem comidos por leões, mortos por gladiadores, e é a partir daí que começa uma transformação. Os cristãos, como relatado em documentos judiciais romanos e cartas romanas, ao serem pegos pelos militares, eles diziam aos soldados: "Não vos culpo, irmãos, estão apenas seguindo ordens, que Deus vos perdoe." Esses eram os famosos cristãos primitivos, antes da Igreja Católica existir. Como relatado, muitos também diziam que Deus não lhes impute este pecado. Os militares, eles estavam acostumados a serem amaldiçoados e até mesmo enfrentados. Por essa atitude, os cristãos os comoveram. Soldados romanos chorando, se convertendo, recusando ordens. Essa se tornou a situação de Roma. Grupos inteiros de militares foram executados de uma vez só, como a legião de Tânger, que se converteram e negaram tirar a vida dos cristãos. Eusébio de Cesareia escreve: "O sangue dos mártires abala mais a Roma do que qualquer espada." Era algo novo no mundo. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!